Irmão, você não tem a direção ainda, meu irmão? A direção é Cristo, a direção é os céus. Só ela. Não é verdade? Então, é exatamente isso. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Amém? O Evangelho de Marcos. Nós iremos ler, meus irmãos, nesse momento, no capítulo 10, capítulo 10 de Marcos, os versos 32, 33 e 34. O que nós vamos falar hoje aqui é algo de suma importância. O que eu tenho para dizer para vocês aqui nessa tarde, queridos, é o algo mais importante da vida de vocês. Porque todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus para meditar, todas as vezes que nós abrimos o Evangelho, nós temos ali o algo mais importante das nossas vidas. E todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, nós deveríamos ter esse tipo de noção, de reverência. Porque a palavra de Deus só será eficaz em nossas vidas se nós a recebermos como ela deve ser recebida. Como vinda de Deus, como palavra mesmo de Deus, como o conselho do Senhor, como a nossa orientadora, a nossa única regra de fé e de prática. Então diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 32 ao 34. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos, e estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Essa palavra que eu trago aqui nessa ocasião, ela tem o propósito, a pretensão de atender às nossas reflexões essa semana, como eu disse aqui no início da nossa reunião. Atender essa semana, que é a Semana Santa, né? Uma data importantíssima, porque é uma data histórica para o cristianismo, tal como para os judeus, a Páscoa judaica. Também muito importante para nós, porque ela é um marco para o cristianismo. Porque sabemos que foi exatamente na Páscoa que o nosso Senhor foi entregue como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Foi exatamente numa data como esta que o Senhor Jesus, ele começou em alguns dias sentir a agonia da cruz. Começou a sentir o peso dos nossos pecados. E todos os evangelistas são unânimes ao falar acerca desses últimos dias de Jesus. Esses últimos passos de Jesus nessa trajetória que viria da Galileia até Jerusalém, onde ele ia com seus discípulos em uma peregrinação. A peregrinação de Jesus para Jerusalém nos lembra, meus irmãos, a peregrinação do patriarca Abraão, quando Deus pede o seu filho. E Deus não apenas pede o filho de Abraão, o único filho de Abraão, Isaac, o filho da promessa. Mas Deus diz até onde ele deveria sacrificar o filho. Imagina, Deus não está dizendo a Abraão, me dê o seu filho porque eu vou tomá-lo de você. E depois Deus de alguma forma
providencia um meio de arrebatar o filho de Abraão. Não. Deus diz para Abraão que quer o filho e Abraão tem que levá-lo até o local do sacrifício e lá sacrificá-lo. Então Abraão sai numa peregrinação, tal como Jesus está caminhando para Jerusalém, Abraão também sai caminhando, uma caminhada, um trajeto de dias. E quanto mais Abraão caminha, ele se aproxima de Moriá, o local do sacrifício. E quanto mais ele se aproxima do local do sacrifício, mais a angústia Abraão sente. Qual é a diferença então do sacrifício de Abraão para o sacrifício de Jesus Cristo? A base do sacrifício de Abraão está na obediência de Abraão, na devoção incondicional de Abraão, no amor de Abraão a Deus. Mas o sacrifício é Isaac. E Isaac, como sacrifício, ele estava sendo levado de forma inconsciente. Isaac não sabia para onde a caminhada com seu pai iria levá-lo, iria conduzi-lo. Ele não sabia que o final daquela trajetória seria ele ser deitado em um altar improvisado ali por pedras e depois ser imolado como um cordeiro, como um animal entregue a Deus. Mas Jesus não. João vai deixar claro para nós, no seu Evangelho, capítulo 13, que Jesus sabia que os seus dias estavam sendo contados até a crucificação. João disse que ele sabia para o que ele veio a esse mundo. João disse que ele sabia que ele tinha vindo do Pai e agora deveria retornar para o Pai. João disse que ele sabia que os seus discípulos iriam traí-lo. Um iria traí-lo, outro iria negá-lo. No entanto, ele lava os pés desses discípulos e ensina-os naquele momento crucial a perdoar, a serem um, a amar, a serem humildes, dizendo, olha, da forma que eu, sendo o Senhor, estou fazendo, vocês também devem fazer. Se eu, sendo mestre de vocês, Senhor, eu estou conduzindo-me dessa forma, então como é que vocês deveriam agir? O cenário é um cenário de grande aprendizado. É um cenário traumático para os discípulos. Se vocês observarem comigo aqui em Marcos, nós estamos na terceira e última vez que Jesus está anunciando que ele irá ser sacrificado, que ele irá ser entregue aos homens, e os homens irão escarnecer dele e depois matá-lo. Mas antes disso, o Senhor fala aos discípulos no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 31, nós vamos encontrar a primeira vez que Jesus, durante a caminhada dessa peregrinação que ele está indo para a cruz, está indo para Jerusalém, diante dessa peregrinação, é a primeira vez que o Senhor aborda esse anúncio para os discípulos. Olha o que diz essa passagem no verso 31 do capítulo 8 de Marcos. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Percebe que então aqui se trata da primeira ocasião que Jesus fala durante a peregrinação dele para Jerusalém. O que me chama a atenção, que deve nos chamar a atenção em todas as 3 vezes que Jesus aborda esse assunto com os discípulos, o que deve nos chamar a atenção é onde está o coração, onde estão os corações dos discípulos, ou as mentes dos discípulos. Jesus diz acerca da sua morte, da sua paixão, do seu sofrimento. Jesus fala de ser escarnecido, de ser traído, de ser entregue na mão de homens cruéis.
E imediatamente a esse anúncio, nós vamos ver comportamentos totalmente displicentes por parte dos discípulos. Olha o que Pedro diz então no verso 32 do capítulo 8, viu, irmãos? E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. É isso que eu estou dizendo para vocês. O Evangelho, para ser assimilado, e alguém pregar o Evangelho como deve ser pregado, ele não vai ser assimilado por um homem carnal, por um homem natural. Porque as coisas do Evangelho, às vezes, parecem confusas e contraditórias. Pedro o repreendeu o Senhor, porque Jesus estava trazendo uma palavra de derrota, um derrotismo para a sua missão. Pedro via Jesus sendo acompanhado por centenas de pessoas, quando não por milhares de pessoas, e as palavras do mestre eram palavras desanimadoras, eram palavras trágicas, e Pedro não compreende com o propósito daquilo, então ele diz: Senhor, se o Senhor continuar falando isso, quem vai te seguir? Quem irá segui-lo? Se o Senhor continuar falando isso, o Senhor vai desanimar até os seus discípulos. Talvez Pedro pode até ter dito, né? Alguns já voltaram atrás, alguns já desistiram de seguir. E Pedro disse em um outro local, talvez são essas as palavras que Pedro também dissera aqui: Senhor, não vamos deixar que o Senhor morra. De forma alguma o Senhor vai ser entregue, de forma alguma o Senhor será traído. Como Pedro vai dizer em um momento decisivo no Evangelho de João, e Jesus vai dizer para ele: olha, você vai me trair. Você está dizendo que vai comigo até a morte? Espera aí, Pedro, você irá me trair. Agora Jesus é enérgico com Pedro e diz: arreda-te, Satanás. Por que Jesus fala arreda-te, Satanás? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho, ela, mesmo que ela seja dura, ela precisa ser assimilada, precisa ser pregada como tal. Porque se nós quisermos torná-la mais doce, torná-la mais aceitável aos ouvidos desavisados, nós estaremos fazendo papel de Satanás, daqueles que desvirtuam o Evangelho, daqueles que desviam as pessoas do seu propósito, o propósito de viver a vontade de Deus. O que Jesus está dizendo é: olha, vocês não estão compreendendo. Eu já avisei para vocês desde o início que me seguir seria um trabalho árduo. Eu já falei para vocês que as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde declinar a cabeça. Vocês não estão seguindo alguém que está prometendo riqueza ou uma vida abundante aqui nessa terra. Abundante na perspectiva materialista. Mas você está seguindo alguém que irá morrer e vocês estão seguindo também para a morte. Porque quem não entregar a sua vida não estará a entrar no reino dos céus. Porque aquele que proteger demasiadamente a sua vida não está apto para caminhar comigo. Porque aquele que proteger a sua vida perdeu a. O Evangelho é uma decisão de caminharmos para a cruz. O Evangelho, irmãos, é uma decisão de caminharmos para o sacrifício. O Evangelho não é para covardes. O Evangelho é para quem realmente entendeu para onde o seguir Jesus irá conduzir. Jesus falou: olha, se você quiser me seguir e não fizer as contas, você irá entrar em grande confusão. Ninguém pode empreender uma guerra contra um outro reino se não calcular o seu poder bélico. Imagina um rei, um general, planejando uma guerra contra um outro reino e ele não calcula o tamanho do exército inimigo e depois que ele percebe a besteira que ele fez, ele então pede paz no meio do caminho e se submete a ser servo daquele império. Ele desafia um outro império e depois ele
tem de se tornar escravo desse império. Assim, é aquela pessoa que começa a caminhar com Cristo e não entende as dimensões da caminhada. E ele diz também que nós não podemos ser como aquele indivíduo que tem uma grande pretensão de construir uma grande torre, um prédio imenso, só que ele não calculou o custo da construção. Ele não tem material suficiente. Então ele começa a construir precipitadamente e o projeto dele é para 10 andares. Só que quando ele chega no terceiro andar, acabou o material. E aí o que vai acontecer? Todos vão ridicularizar essa pessoa. Assim é aquela pessoa que segue Jesus de forma desavisada. Jesus repreende Pedro porque a mensagem do Evangelho ela precisa ser assimilada, mesmo que seja uma mensagem dura. O Evangelho, meus irmãos, não transmite vida sem sacrifício. A mensagem do Evangelho é vida? É. Mas não uma vida antes do sofrimento e da morte. Morte de cruz. A vida pelo Evangelho nos promove, nos convida a viver, é uma vida depois da cruz. Então, nós vamos encontrar a segunda vez que o Senhor Jesus ele aborda esse assunto com seus discípulos, queridos, no capítulo 9, a partir do verso 30. Verso 30 ao 32, ele diz assim: E tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. Isso aqui é uma mensagem para os discípulos, não é uma mensagem para o público geral, porque, como eu falei, os ouvidos desavisados não estão aptos para ouvirem essa mensagem. Nem os discípulos de Jesus compreendiam. Quanto mais pessoas que não estavam dentro no meio do povo, que estavam recebendo as mensagens, que podemos chamar a revelação dos mistérios do reino. Então aqui, meus irmãos, no verso 31, diz assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Mais uma vez, Jesus está dizendo: olha, eu estou caminhando para Jerusalém e lá vão me matar, mas fica calmo, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Nós estamos caminhando para isso, né? A Sexta-feira Santa, ela está mostrando para nós como um memorial dessa caminhada, dessa trajetória de Jesus para Jerusalém. Nós precisamos, todos os anos, como temos essa oportunidade, repensar, tirar essa semana para refletir acerca da caminhada, dessa caminhada que era convidativa para que Jesus pudesse desistir. Jesus ele não foi levado, preso como Isaac, que não sabia que estava indo para o sacrifício. Jesus foi com os próprios pés. Ele foi voluntariamente caminhando para a cruz. E ele caminhou dia após dia. E cada dia mais pensativo. A angústia tomava conta do seu coração. Ao chegar em Jerusalém, ele chora, porque Jerusalém o rejeitou. Ele chora porque ele sabia que a rejeição daquele povo traria dores terríveis àquele povo. Então aqui no continua o verso 31, que diz assim: mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Verso 32, eles contudo não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. E sabe o que aconteceu depois aqui? Pedro lá não compreendeu e queria defender Jesus e desencorajá-lo a trazer esse anúncio trágico. Aqui, os discípulos, no meio do caminho, depois de Jesus ter dito isso, eles começaram a entrar em uma espécie de debate. Quem é maior? Será que é João? Tiago é maior? Não, Pedro é o maior. Pedro ele exerce um papel maior de liderança. Então eles começaram a discutir dentre eles qual que seria o maior.
quem era o primaz dentro do colégio apostólico. Quando Jesus então chega ao local de repouso, Jesus olha para eles e pergunta: o que vocês vinham discutindo no caminho? Qual era o título da conversa que vocês estavam trazendo no caminho? Jesus ia à frente deles. E eles lá atrás, debatendo. Depois de Jesus ter dito: eu vou morrer, eu vou ser esclarecido, eu vou ser humilhado. Eles agora estão preocupados quem é o maior. Então Jesus pega uma criança, coloca entre eles e diz: olha, aqui está o maior. Quem não se tornar, meus irmãos, como uma criança, de maneira nenhuma poderá entrar no reino dos céus. Quem não receber o reino como uma criança, não está apto também para entrar no reino dos céus. Jesus fala que quem quiser ser o maior, esse deve ser considerado menor. O servo, aquele que serve a todos. Essa é a dimensão do reino. Mas até esse exato momento eles não compreendiam a mensagem do Evangelho. Mesmo Jesus sendo um exemplo. Observe, Jesus está à frente, como nós lemos lá no texto básico, né? No texto básico para a nossa leitura. Jesus estava à frente dos discípulos. E os discípulos estavam em grande perturbação. Mas Jesus estava à frente. Jesus, ele não é um líder covarde que manda os seus servos, os seus subalternos irem à frente de batalha enquanto ele fica guarnecido. Jesus, ele vai à frente. Ele sofre primeiro. Ele é humilhado primeiro. Ele morreu primeiro. Ele foi à nossa frente, abrindo-nos o caminho. Então nós lemos no capítulo 10, verso 32, a última vez que Jesus fala sobre isso. Para terminar então a nossa reflexão aqui, seria interessante nós então contextualizarmos um pouco aqui o último anúncio de Jesus acerca da sua morte, da sua humilhação. Para contextualizarmos, nós vamos lá no capítulo 10, verso 17, não vamos ler não, vamos encontrar o jovem rico que seguiu o Senhor, que queria seguir o Senhor, que queria entrar no reino, e perguntou para o Senhor Jesus o que ele deveria fazer para entrar no reino. E Jesus então o desafia, diz: olha, então você vai lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, então vem e me segue. Aquele homem, diz aqui o texto, no versículo 22 do capítulo 10 de Marcos, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele não estava apto para seguir Jesus até Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele buscava as coisas desse mundo. Ele cogitava, como Pedro estava cogitando, nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus. Quem busca nas coisas do reino, eu não posso falar igreja, porque igreja hoje fica uma coisa muito genérica, né? Mas quem busca dentro do ambiente do reino de Deus, autopromoção, prosperidade, segurança em todos os aspectos, principalmente familiar, social, está buscando no lugar errado. Porque apesar de Deus ser conosco e nos ajudar em tudo que nós entendemos, né? Deus abençoa um homem que estuda, um homem que trabalha, um homem que quer viver uma vida digna, uma vida honrosa. Mas Jesus disse que nesse mundo vamos ter aflições. As doenças vêm para ambos. Cristão também tem problemas financeiros. Às vezes falha. Às vezes perde. Às vezes ganha. O ímpio também. Está mais fácil o ímpio prosperar nessa terra do que um crente. Porque os meios que ele utilizará para prosperar-se, os crentes às vezes não podem usar. Então, meus irmãos, aquele jovem não compreendia a dimensão do reino, por isso não estava apto para entrar no reino dos céus, para caminhar com Jesus.
Por isso que ele não segue, ele se retirou. Contudo, nós vamos encontrar aqui, a partir do verso 46 do capítulo 10, um cego que clamava com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele clamava, o cego Bartimeu, filho de Timeu. E muitos diziam para aquele cego: olha, cala-te, não perturba o mestre, ou talvez o mestre não vai te atender, não vai te ouvir. A palavra do Senhor fala que o Senhor parou e ouviu aquele cego e disse: chama, traz ele. Alguém aproxima de Bartimeu e diz: olha, tenha bom ânimo, o mestre está aqui, ele te chama. O mestre te chama. Naquele momento, meus irmãos, aquele cego deixa o seu bem mais precioso, deixa a sua capa, deixa a sua garantia de sobrevivência e vai até o Senhor. Quando o Senhor Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele poderia dizer: Senhor, eu quero que você nunca mais me permita mendigar, me dê riquezas. Ou talvez ele poderia pedir: Senhor, eu quero, né, que minha família me aceite. Ou não, mas aquele moço, ele sabia que Jesus podia resolver definitivamente a sua vida. E ele estava querendo, sabe o quê? Enxergar as coisas como ela é. Para quê? Para viver como um homem digno possa viver. Ele disse: Senhor, eu quero ver. E o Senhor disse: então, a tua fé te salvou. Naquele momento, meus irmãos, que o Senhor cura o cego Bartimeu, o Senhor diz... É interessante como o Senhor Jesus diz aqui, olha. Olha o que Jesus diz para o cego. Vamos lá? Verso 52. Vai, a tua fé te salvou. Jesus falou o que para ele primeiro, irmão Gilson? Então ele disse: vai. Vai, vai. A ordem de Jesus foi o quê? Vai. Sabe o que aquele cego fez, meus irmãos? Ele foi? Não. Ele não fez como o jovem rico, que por tristeza, por não poder abrir mão das coisas desse mundo, não foi apto a seguir Jesus. Pelo contrário, aquele moço, irmãos, seguiu o seu Jesus. Glória a Deus. Amém? Aquele moço, ele passou a seguir o Senhor Jesus. Quando você lê lá nos outros evangelhos, evangelhos de Mateus e de Lucas, você vai encontrar essa referência. Que ele não foi em paz. Ele não foi. Ele simplesmente resolveu ir até Jerusalém com Jesus. Olha onde o Senhor está indo? Para Jerusalém. E lá o Filho do Homem será entregue. Lá o Filho do Homem será morto. Eu vou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, aqui eu encerro a minha reflexão. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos dar clareza do que é servir o Senhor. E mais do que isso, que o Senhor possa nos encorajar. Porque quando vier a clareza, nós vamos tremer. O Senhor Jesus, ele abriu os olhos de Pedro somente quando Pedro estava apto. Antes de Pedro estar apto, antes de Pedro ter visto a morte e a ressurreição, ver o Cristo glorificado, Pedro não estava apto. Mas depois da ressurreição de Cristo, Jesus revelou para Pedro o que lhe reservava o futuro. Futuro duro. Pedro iria fazer, iria ser arrancado, a sua vontade não mais existiria. Agora era Deus que iria levá-lo e levaria Pedro até a morte. E a morte também de cruz. Que nós tenhamos uma fé madura suficiente para não recuarmos a caminhada. Que nós não sigamos Jesus de forma displicente ou desavisada, de forma ignorante, achando que estamos indo para o céu na terra. Não, meus irmãos. Ele continua dizendo para nós: tem bom ânimo. Eu venci. Eu venci. No mundo tereis aflições.
Mas eu venci o mundo. Deus abençoe vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu me coloco em tua presença, meu Pai. Coloca cada um dos teus filhos, meu Pai bendito, que está aqui comigo, em tua presença. Pai, eu coloco o teu povo em tua presença. Temos vivido tempos tão difíceis na face da terra, meu Pai. Sim. Tempos de grandes lutas, de crise. Ó Deus, parece que o mundo já está sendo arrebatado, Senhor. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Senhor, mas o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Em graça o Senhor tem nos sustentado. E nesse tempo, Pai amado, o que nós mais precisamos é de fé. Fé que produz em nós a alegria, que é a esperança de vida eterna. A alegria que nos traz a esperança, meu Pai bendito, de vivermos contigo, de que um dia viveremos eternamente com o Senhor. De que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. De que não haverá mais choro, não haverá mais doença, mais morte, não haverá mais guerra, não haverá mais tristeza ou angústia. Porque todas as coisas já se passaram, Pai bendito. Eis que tudo se fará novo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.